Seja bem-vindo à ICM. Sou o Capitão Marcelo, instrutor do curso de preparação à Escola de Comando Estado-Maior do Exército, CPSM. Esta é a videoaula de introdução aos estudos de Geografia e complementa as videoaulas anteriores e se destina ao senhor, aluno do CPSM, e aos oficiais participantes do PEP. As questões que apresentaremos a seguir dizem respeito a como, a partir de quais fontes e com qual precisão pode-se adquirir conhecimento em geografia. Tais medidas visam fornecer ferramentas para ajudá-lo na resolução de problemas e, por conseguinte, obter sucesso no concurso de admissão ECEM. Primeiramente, é importante destacar que os procedimentos de estudo devem estar em uníssono com o plano de disciplina, PLADIS, com o guia do aluno e com o EB-Aula, e os conteúdos desta disciplina peculiar que tem por missão explicar um mundo complexo em constante mudança. Utilizamos como fonte para confeccionar a presente aula as pesquisas de opinião aplicadas nos alunos concludentes do CPSM e aprovados no concurso de admissão. Além disso, todos os conceitos e questões que serão apresentados a seguir podem ser encontrados no material didático disponibilizado pelo CPSM. Vamos dar início à nossa aula expondo o nosso objetivo: apresentar a importância de um estudo orientado de geografia para a solução de problemas durante a preparação para o concurso de admissão à ECEM. Para alcançarmos tal objetivo, nos basearemos no seguinte sumário: a introdução, que está sendo feita, o desenvolvimento, onde abordaremos os fundamentos conceituais da geografia, a correta seleção de fontes de estudo e o uso do plano de disciplinas. E, finalmente, faremos uma conclusão. Cada ciência possui um olhar específico sobre a realidade. A geografia, por conseguinte, busca compreender a sociedade através de uma perspectiva que lhe é própria, o espaço geográfico. Partiremos das seguintes questões: qual é o fundamento teórico do estudo da geografia? E qual é a razão de ser de tal disciplina? Bom, a geografia é a ciência que tem por preocupação compreender os usos, apropriações políticas, culturais, econômicas que as sociedades fazem do espaço geográfico. A sua etimologia nos fornece uma boa dica do que precisamos saber quando estudamos tal matéria. Formada pelos sufixos geo, terra, uma forma latina da palavra grega gaia, e grafos, escrita, ela pode ser definida como a escrita do homem sobre a terra. O que isso significa? Significa que o homem imprime no espaço geográfico a sua marca quando constrói cidades, hidrelétricas, usinas, fábricas. Assim, a constante transformação da natureza pelo trabalho está na alma da geografia. A geografia, portanto, estuda a realidade de uma sociedade através do seu espaço geográfico, ou seja, a partir da ação modeladora da humanidade sobre a superfície terrestre. É por tal dinamismo que sempre quando buscamos conhecimento na área de geografia, temos a impressão de que estamos defasados em relação à realidade. Por exemplo, as divisões, os limites entre os países, nada têm de naturais. São resultado, sim, de processos históricos, conflitos, disputas, guerras, negociações, acordos que os instituíram como limites políticos. Vejamos o atual caso da divisão territorial do Sudão no continente africano. Os conceitos de relações internacionais, atores internacionais, realismo e idealismo que utilizaremos a seguir podem ser encontrados na nossa unidade de didática 3 do PLADIS de Geografia do CPSM. Vamos ao caso. Em fevereiro de 2011, foi anunciada a criação do Sudão do Sul após a aprovação de 98% da população em referendo realizado no país. Em guerra civil por mais de 5 décadas, a região de maioria cristã animista demandava autonomia da região norte, de maioria muçulmana, alegando receber menos recursos e investimentos. Os conflitos persistentes no país
tem chamado a atenção da comunidade internacional para a resolução da questão. É, todavia, problemática a ingerência no país e a criação de um novo Estado no continente africano. O referendo para a separação do país foi, em grande medida, desenvolvido por esforços da comunidade internacional. Contudo, questiona-se se a contínua ingerência internacional no Sudão, a ponto de provocar sua separação, não violou a soberania de Khartoum, e também se os povos do Sul apresentam coesão suficiente para sua autodeterminação. Cabe frisar que o artigo 1º do capítulo 1 da Carta das Nações Unidas define como objetivo fundamental da organização desenvolver relações amistosas entre as nações, baseadas no respeito do princípio da igualdade de direitos e autodeterminação dos povos, e tomar outras medidas apropriadas para reforçar a paz universal. O princípio de autodeterminação defende a soberania dos países, mas não é claro em relação aos mecanismos de execução deste princípio e também não ampara abertamente a independência dos povos. Vejam, a questão não é simples. Temos diferentes atores envolvidos: estados, organismos internacionais, grupos étnicos religiosos. Por isso, podemos entender que acontece no Sudão à luz de duas perspectivas teóricas diferentes, a realista e a idealista. Invoca-se a perspectiva realista em relações internacionais, a qual defende que estados são atores autointeressados, egoístas, e mantém esferas de influência para a manutenção do seu poder na seara internacional. Desta maneira, a fomentação da independência do Sudão viria em grande medida de interesses de países como a China e os Estados Unidos, que mantêm investimentos no país e estão vinculados à extração de petróleo sudanês, lhes preocupando, portanto, a estabilidade da região e o aumento de suas influências. Utilizando-se de uma perspectiva idealista das relações internacionais, que argumenta a necessidade de proteção de valores universais, o envolvimento da ONU no país seria justificado pela devida responsabilidade de proteger direitos imperativos, jus cogens, e evitar violação contínua de direitos humanos por parte do governo do Sudão. Desta maneira, o Sudão do Sul teria obtido sua independência de forma justa, historicamente justificada, de acordo com a reivindicação do seu povo, cabendo ao norte respeitar a autonomia do país. A separação do sul do Sudão, no entanto, trará amplas consequências para o futuro da economia de todo o Sudão. Afinal, o norte e o sul ainda são interdependentes economicamente. A maior reserva de petróleo está no sul. Por outro lado, é o norte o mais rico e que abriga as refinarias, os gasodutos e o porto para escoar a produção. Percebam quantos interesses podem estar envolvidos numa questão como a do Sudão. Por causa da diversidade de fatores envolvidos e da natureza ou da questão da propensão de mudança que existe na ciência geográfica, o primeiro passo de todo oficial que planeja alcançar sucesso no concurso de admissão é obter um sólido embasamento conceitual nos assuntos pertinentes à seleção. Isso nos leva a um segundo questionamento: como adquirir, seguramente, embasamento conceitual na disciplina de geografia? Uma resposta rápida e direta é selecionando corretamente as fontes de consulta. Vamos por partes. Como priorizar as fontes certas? Bem, o estudo da geografia deve ser auxiliado pela consulta regular a um bom atlas geográfico. O mapa ou a representação cartográfica é a linguagem geográfica por excelência. Por isso, uma sugestão, trata-se apenas de uma visão, uma sugestão, é a consulta ao atlas geográfico do IBGE. Já o estudo da teoria da geografia deve-se iniciar sempre pelos conteúdos básicos das unidades didáticas. Uma das formas de acessá-los é através da página do CEPRE-PSM. Basta clicar no menu contido na página do CPSM, no item Publicações, onde será aberta uma outra página com todo o material disponível para download. Lá, o senhor encontrará a publicação de Geografia, volumes 1 e 2 do CPSM, que é a referência para o correto entendimento dos conceitos geográficos. Vejam bem, é a referência, que serão
necessários para a resolução dos problemas propostos. Já sabemos, então, como acessar nossa publicação e outras documentações pertinentes ao seu estudo. A partir delas, o aprofundamento será realizado através das demais fontes disponibilizadas pelos instrutores do CEPREP-ECM no Web Aula. Além disso, é interessante estudar com o computador conectado à internet, com cuidado para não dispersar o foco do estudo, a fim de que nenhuma dúvida fique sem resposta. Para tanto, você pode utilizar em suas pesquisas sites governamentais ou de notória credibilidade. Sugerimos os sites do IBGE, o Clipping do Ministério do Planejamento e o site da revista Exame. Apenas alguns sites podem ser interessantes para a pesquisa. Vamos aplicar alguns procedimentos citados em questões de geografia? Vejamos o caso concreto número 1, Geografia Saúde. Analisar as principais endemias rurais ocorrentes no Brasil, malária, febre amarela, doença de Chagas, e concluir sobre as medidas em curso para a erradicação das mesmas. O senhor precisará, para solucionar tal questão, conhecer mais sobre as endemias rurais, certo? Pesquisando no Web Aula e nas fontes disponíveis, o senhor pode concluir que entende-se por endemia qualquer fator mórbido ou doença espacialmente localizada e limitada no tempo, presente entre os membros de uma população em épocas determinadas. Delimitando espacialmente a questão, o senhor descobrirá que a área rural brasileira ocupa uma grande extensão do território, com precária infraestrutura sanitária, expondo a população local às endemias. Logo, terá condições de citar que, dentre as principais endemias no Brasil, estão a malária, a febre amarela, a doença de Chagas, a esquistossomose. Veja também, a título de complementação, a página 119 do Atlas Geográfico Escolar do IBGE, onde pode-se analisar representações contendo a distribuição espacial de algumas endemias no Brasil. Por fim, caberia citar que o Departamento Nacional de Endemias Rurais do Ministério da Saúde é, atualmente, o órgão responsável pelo combate às endemias rurais. Ou seja, com a pesquisa corretamente direcionada, o senhor estará de posse do conhecimento básico sobre as endemias rurais e poderá desenvolver mais facilmente a análise proposta no enunciado e a sua conclusão imposta. Vejamos outro caso concreto, o de número 2. Geografia Armas. Justificar a inserção do Brasil no processo de globalização a partir de 1970 até os dias atuais, à luz das expressões políticas e econômicas. Qual o conceito-chave implícito nessa questão? É o de globalização. Pois bem, a globalização configura-se num processo que tem uma base histórica e está diretamente relacionada às mudanças na estruturação da produção na sociedade capitalista. A partir de 1970, ocorreu a expansão das empresas multinacionais ou transnacionais, fruto das condições econômicas da época, acarretando um largo movimento de internacionalização de capitais produtivos. As grandes corporações dos países desenvolvidos passaram a instalar filiais em países subdesenvolvidos e a investir na produção de bens para além de suas fronteiras nacionais. Seus aspectos se associam às transformações das técnicas e das formas de produção, localização, circulação e acumulação dentro do capitalismo. O processo de globalização constitui-se também num processo de fragmentação nos aspectos políticos, econômicos, sociais e culturais. É caracterizada por fatos como a flexibilização do trabalho, a compartimentação da produção, a formação de blocos regionais, o aumento das desigualdades sociais, dentre outros. A inserção do Brasil no processo de globalização tem uma base histórica e está diretamente relacionada às mudanças na estruturação da produção na sociedade capitalista. Enfatizamos que, com uma pesquisa corretamente direcionada, o senhor estará de posse dos conhecimentos básicos sobre a globalização e poderá justificar mais facilmente a inserção do Brasil no processo que nós descrevemos, utilizando também
as lições já aprendidas com as videoaulas sobre o método para a solução de questões. Obviamente, existem outros temas e conceitos importantes de geografia e que necessariamente surgirão quando analisamos um determinado problema. Podemos elencar dentre esses temas, obviamente sem o intuito de esgotá-los, os chamados novos temas, como o terrorismo, narcotráfico, diplomacia militar, o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável, a industrialização e urbanização, a agricultura, a dinâmica populacional, redes de infraestrutura, para citar alguns. Importante, os livros didáticos de geografia, além de constituírem fontes de consulta mais cara se comparada aos artigos de sites e ao Almanac Abril, têm a desvantagem de ficarem desatualizados, pois muitas das edições mais novas têm mais de 5 anos de idade, né? Vamos colocar assim. O senhor pode utilizar, contextualizando as suas informações, a respeito desse problema da desatualização, os livros que constam de nossa bibliografia. Dê uma conferida no Plagis a fim de obter mais informações sobre tais obras. Preste atenção agora no próximo exemplo. É o nosso caso concreto número 3. Estudar o processo de urbanização ocorrido no Brasil a partir da década de 1950 até o início do século XXI, nas expressões econômica e psicossocial, concluindo sobre o agravamento dos problemas urbanos nas regiões metropolitanas brasileiras. Vamos explorar desta vez um pequeno trecho de uma resposta dada por um dos nossos oficiais alunos para a questão supracitada. O processo de urbanização ocorrido no Brasil e no mundo tem uma base histórica e está diretamente relacionado à crise do sistema colonial e à industrialização. Essa foi a resposta dada pelo nosso aluno. Percebam que foram citados termos e conceitos desconexos no tempo e no espaço. Qual o vínculo conceitual e mesmo qual a relação de causa e efeito entre a crise do sistema colonial e a urbanização no Brasil? Tal fato demonstra a necessidade de maior aprofundamento teórico, que é oriunda da leitura organizada dos livros de nossa bibliografia. Vejamos agora uma construção teórica com ideias mais convenientes ao pedido. Urbanização é o aumento proporcional da população urbana em relação à população rural. Segundo esse conceito, só ocorre urbanização quando o crescimento da população urbana é superior ao crescimento da população rural. Já a região metropolitana, por definição, é uma área estabelecida por legislação estadual que corresponde a um conjunto de municípios contíguos e integrados socioeconomicamente a uma cidade central, com serviços públicos e de infraestrutura comuns. Dentre os atuais problemas urbanos, podemos destacar a crise de habitação, a violência, o alto custo de vida, a favelização, o aparecimento de movimentos sociais e de grupos de pressão, a deficiência no saneamento básico, a insuficiência de leitos hospitalares e escolas públicas de qualidade para todos. Podemos também citar a saturação da infraestrutura de transportes, a especulação imobiliária, o aumento do custo dos serviços públicos, os elevados custos de produção e o crescimento da demanda de consumo de energia. O aprendizado da geografia deve ser, portanto, fundamentado teoricamente e baseado na constante atualização através da leitura de jornais, revistas e periódicos. Vamos para o nosso último questionamento. Como selecionar as fontes corretas de consulta de geografia constantes do nosso Plagis? Sabemos, obviamente, que a leitura de todos os títulos fornecidos em nossa bibliografia é custosa, em termos financeiros e praticamente inviável no tocante ao tempo disponível. Portanto, temos duas opções: ficar à deriva em meio a um mar de conceitos e não ter a carga de leitura necessária que nos dê a bagagem cultural fundamental, ou aprender a elencar algumas fontes fundamentais que nos ajudarão a consolidar uma boa base conceitual para o estudo da geografia visando o concurso de seleção. Como podemos operacionalizar isso?
façamos uma reflexão usando o termo meio ambiente e o conceito de escala geográfica. Lendo alguns títulos da bibliografia básica e da essencial, o senhor perceberá que podemos falar nas seguintes escalas geográficas ou níveis de análise: a local, a escala regional, a escala nacional e a global. Todos os temas de geografia dizem respeito a essas escalas de análise. Em termos globais, as sociedades precisam rever o seu relacionamento com o meio ambiente, isso é sabido, né? E estudar as consequências de sua interação desmedida com a natureza. Por questões territoriais, o meio ambiente é um tema estratégico para o Brasil. Alguém tem dúvida disso? Não resta um menor problema em relação a essa questão. Sabemos também que uma ação poluidora ocorrida numa cidade como Rio de Janeiro, na escala local, pode ter repercussões regionais e até globais. Vide o caso de um vazamento, ou um possível vazamento de petróleo numa plataforma da Bacia de Campos, contaminando toda a região. Ou, por exemplo, o caso que nós conhecemos hoje, muito comum e muito divulgado na mídia, da destruição da camada de ozônio por causa da emissão de gases. Um bom livro sobre tal assunto, constante de nossa bibliografia essencial, é o Desafio Ambiental, do professor doutor Carlos Walter Porto Gonçalves, da Universidade Federal Fluminense. Sugerimos também a leitura dos livros Geografia, Conceitos e Temas e A Nova Desordem Mundial, dos geógrafos Rogério Rasbaert e Carlos Walter. O uso do plagis é o nosso terceiro item do desenvolvimento. Embora nós já tenhamos feito alusão a ele, vamos novamente tocar em alguns aspectos importantes. É fundamental que o senhor deva consultar o plagis de geografia, ficando atento aos objetivos gerais e específicos constantes deste documento. Crie seus próprios hábitos de estudo, sendo disciplinado e perseverante. Para tanto, algumas dicas podem ser importantes. Resolva os objetivos do plagis como se fossem questões e solicite um oficial do quadro de Estado-Maior ou mesmo um professor de geografia para que façam a verificação do conhecimento. Vamos a um exemplo de uso do plagis. A unidade didática 9, América Latina, Integração Regional e Inserção Global. O plagis está dividido em assuntos e objetivos específicos. Vamos pegar o assunto, o narcotráfico na América Latina. O objetivo que temos nesse momento é analisar a expansão do tráfico internacional de drogas e as suas implicações nos países da região. O que podemos fazer? Podemos resolver esse objetivo como se a questão fosse. Por quê? Porque redigir é fundamental. Resolver os objetivos ajuda na organização do raciocínio no papel. A redação de uma questão de geografia por semana, baseada nos objetivos específicos, será uma excelente maneira de consolidar não só o conhecimento, como também o método e a expressão escrita. Contudo, sabemos que é muito difícil que se atinja todos os objetivos do plagis até o final do curso. Por isso, forme grupos de estudo, faça uma pesquisa, selecione alguns para serem resolvidos integralmente. Os demais objetivos devem ser esquematizados ou discutidos pelo grupo. Cabe frisar que o senhor terá aproximadamente 5 meses para completar o seu treinamento, do término do CPSM até a data da realização do concurso de admissão. Bom, conclusão, né? Chegamos ao final de nossa videoaula de Geografia e, para auxiliar no seu estudo, estamos disponibilizando os slides desta aula em PDF. O concurso procura selecionar os futuros dirigentes da Força Terrestre. Portanto, nas funções que o senhor futuramente irá desempenhar como oficial de Estado-Maior, precisará possuir embasamentos intelectual e cultural, conhecimentos interdisciplinares, economia, política, meio ambiente, ciência, tecnologia, capacidade de resolução de problemas de forma sintética, clara, objetiva, coerente, com a reduzida disponibilidade de tempo. A geografia é a disciplina certa para isso. Portanto, os conceitos e procedimentos aqui apresentados devem ser identificados e assimilados para servirem de parâmetro para futuros estudos. Lembre-se, na era da informação, o que pesa é o conhecimento. Agora, você já tem algumas sugestões de como combiná-lo, criá-lo, aplicá-lo em prol do concurso de admissão. Por fim, de posse da base conceitual fornecida
pelas fontes indicadas pelo CPCM, o senhor poderá navegar criticamente por outras fontes disponíveis no WebAula ou na internet, aperfeiçoando sua capacidade de pesquisa, o que o ajudará a analisar ou compreender geograficamente um problema de acordo com a intenção desejada. Bons estudos e continue acessando o WebAula a fim de retirar suas dúvidas conosco.